O motivo da fundação de São Gonçalo é justamente o ouro encontrado nas terras. Foram tirados 43 metros cúbicos de ouro em mais de 40 toneladas de terra desmontadas dos morros. Um caminho que não está no mapa, uma estrada pouco conhecida. Você vai acompanhar conosco através de relatos de populares e através de um mergulho na história de como foi a extração de ouro em São Gonçalo do Sapucaí, porque isso é Minas. A escritora são gonçalense Celeste Noviello relata que a história de São Gonçalo do Sapucaí começou a partir da exploração do ouro. O motivo da fundação de São Gonçalo é justamente o ouro encontrado nas terras, que foi explorado o tempo todo. Então, onde eu escrevi um livro agora, os subsídios, o material usado por mim nos outros livros, sobre a cidade do ouro, contando a origem toda do ouro, aonde está tudo gravado nos jornais antigos, doados pelo Pedrinho Bittencourt Silva. De toda a história que a senhora conta, vem trazendo nesse livro, quais seriam as características principais da exploração do ouro dentro da cidade, dentro de São Gonçalo? O ponto-chave é que surgiu São Gonçalo, a cidade surgiu. O motivo foi a exploração do ouro. Porque esse ouro Portugal explorava, ia para Portugal. Havia muito contrabando, e ali fala as pessoas atuantes, porque pertencia primeiro era Campanha, mas aqui tinha tanto ouro que surgiu a cidade de São Gonçalo do Sapucaí, em nome do santo padroeiro da cidade, que é São Gonçalo. O antropólogo e historiador Carol Arimateia comenta a respeito da exploração e dá detalhes de como iniciou e como foi levada adiante a exploração de ouro em São Gonçalo e região. A extração de ouro em São Gonçalo ela começou um pouco antes da década de 1730. O ouro de São Gonçalo, ele vem em pó, misturado à terra, e geralmente ao esmeril, que é uma pedra preta, que ela parece grafite, e ele vem em pó. E é muito quebradiço, que o ouro puro, ele não tem liga. Tanto que as pessoas cometem erro de falar, eu tenho uma joia que é ouro puro. Não existe. O ouro, para dar liga, tem que ser misturado a prata ou a cobre. Então o ouro ele vem junto, naturalmente ele vem junto ao esmeril, que é uma pedra preta. Mas como ela é muito solúvel, se você apertar, ela já desmancha e se mistura àquela pedra. Então tem que apurar. Esse é o ouro de aluvião, que é tido em São Gonçalo. E é reconhecidamente ouro, porque é um ouro muito puro e muito bonito. O ouro de São Gonçalo é um ouro de um amarelo muito vivo. O governo português, naquela época que o Brasil era colono, ele dava para o proprietário uma licença para poder explorar aquela área aurífera. Porém, ele tinha que pagar o quinto, que era a quinta parte de tudo aquilo que ele arrecadava referente. Era um negócio para a coroa. E tinham contratadores na região que, na verdade, eram uma espécie de juízes que faziam o registro das entradas e saídas de Minas Gerais, inclusive o ouro. Rodrigues de Macedo, que foi compadre de Bárbara Leodora, era um deles aqui na região, inclusive morou aqui e faleceu na cidade, que ele foi sócio da Bárbara Leodora depois que o Alvarenga morreu. Ele que arrematou tudo no leilão, devolveu para ela, e ele quem tocou essa mineração aqui em São Gonçalo, na região da fazenda que hoje é denominada Santa Rita, mas naquela época era fazenda Boa Vista, onde inclusive tem um marco da Sesmaria lá, o marco central da Sesmaria do Alvarenga, que era uma sesmaria por 1 légua de comprido, uma légua de largo e 3 de comprido, uma sesmaria enorme que deu muita briga, tem até um processo judicial da época por causa dessa sesmaria, que era onde tinham muitas terras auríferas. E na década recente, uma grande onda de mineração teve pela década de 1910, entre 1908 até 1911, que foi a mineradora do Chicão,
Depois da família real expulsa do Brasil, eles continuaram pertencedores daquela terra, mas eles deram o direito de cessão para Chicão Gold Mining Limited, que era uma empresa anglo-francesa que executou na região da Santa Luzia a mineração já em grande escala, com maquinários pesados para a época. Eles desmontavam os morros com mangueira com alta pressão de água, inclusive até hoje tem a caixa d'água, a bomba dessa água ali na região da Santa Luzia. As catas, grande parte delas está na Fazenda Ouro Velho hoje, você consegue ver pelo Google Maps a quantidade de catas que foi dessa mineração, que primeiramente chamava mineração Santa Luzia, quando a família real ainda era a governante do Brasil, que ali foi adquirido pela princesa Isabel e o Conde de. Os dois eram donos da mineração. E depois eles passaram o direito para essa empresa, que tiraram um volume considerável de ouro também ali naquela região. E são as maiores catas de São Gonçalo, elas estão nessa região da Santa Luzia. Quando teve início a extração de ouro em São Gonçalo, quais são os relatos que nós temos dentro da história? Bom, a extração de ouro ela começou uns 15 anos antes, pelo menos em 1730 já existia mineração e a cidade já tinha o mesmo nome, porque em um mapa de Sesmaria, que foi apresentado em 1780 pelo Alvarenga Peixoto, já aparecia no mapa um lugar denominado São Gonçalo o Velho, que é onde começou a mineração. Mas em 1743, sem sombra de dúvida, já tinha mineração em São Gonçalo, porque a cidade foi fundada nesse contexto. Aqui tinham muitos mineradores paulistas, naquela época as divisas estavam sendo disputadas, então vieram de São João del Rei uma comitiva armada para poder tomar posse das minas que tinham aqui, que eram as minas do Ouro Fala, do Ouro Canta, Ouro Ronca, todas no subúrbio do Arraial de São Gonçalo naquela época. A primeira pessoa que esteve na região verificando a existência do ouro foi Cipriano José da Rocha, que foi um dos fundadores da cidade de Campanha, isso em 1737. Mas há relatos de que já havia o conhecimento do ouro. Não se sabe ao certo como foi descoberto, mas a abundância era muito grande, que no rio o ouro ele era visível na margem, tinha muito ouro àquela época, então foi quase que instantâneo. E como as jazidas já tinham se esgotado nas regiões mais altas de Minas, como Ouro Preto, Mariana, então veio um fluxo muito grande de mineradores para cá. E como eu já disse antes, muitos mineradores vinham de lá para cá, mas muitos também vinham de São Paulo atraídos pelo excesso de ouro que tinha a terra naquela época. E Carol, em que ano exatamente se deu aquela febre do ouro em São Gonçalo após essa descoberta toda? São Gonçalo teve um apogeu de 1743 até mais ou menos 1789, 1790. Nessa época veio junto a derrama, onde também tinha uma cobrança dos impostos atrasados sobre os mineradores. São Gonçalo tinha muito ouro nessa época ainda. Mas é interessante salientar que São Gonçalo nunca foi paralisada a extração do ouro. Em menores quantidades, São Gonçalo ele teve vários fluxos de mineração. Esse grande fluxo foi de 1743, de pelo menos 1743 até 1789, 1790. Depois com a morte do Alvarenga Peixoto, a Bárbara Eleodora continuou minerando, continuou tocando as minerações, foi de 1790 até mais ou menos 1820, e grandes fluxos até na época moderna. A gente tem os mineradores que mineravam ali na região do Andaime, das Catas do Baú, década de 40, 50, muita gente retirou ouro ali ainda. Em São Gonçalo, de acordo com os documentos históricos, as maiores jazidas sempre se encontraram na região do Rio Sapucaí, nas margens do Rio Sapucaí. Esses locais, Ouro Canta, Ouro Ronca, todos ali naquela região que é limítrofe com Turvolândia. Ali foi uma grande jazida de ouro. Depois os subúrbios do Arraial foram sendo desmontados, que se encontrou muito ouro. Aqui em São Gonçalo mesmo ele era encontrado em abundância em quase toda a cidade. Não tem um determinado local onde tinha mais ouro. São Gonçalo tem estudos geofísicos que mostram que aqui tem a concentração de 100 gramas de ouro por metro cúbico de terra. Então aqui tem uma concentração muito grande de ouro. Se você olhar à volta da cidade, as catas são todas remanescentes de minas de ouro. O que eles faziam? Eles derrubavam aquela terra e faziam a lavagem dela, manual, não mecânica, isso nas épocas antigas, e essa água lavada ficava no fundo dos córregos, de modo que São Gonçalo hoje é cortado por mais de 20 córregos,
Depois que essa água com ouro se assentava, eles vinham com a bateia e faziam a apuração. Então não tinha uma jazida com mais ouro aqui na cidade. Até porque o nosso ouro, ele é um ouro de aluvião. Ele é um ouro que se chama faísca. Ele não é em pepita. Em São Gonçalo nunca foi tirado ouro em pepita. Ele sempre vem misturado ao esmeril, que é uma pedra preta. E tem muita abundância até hoje. E é possível nós citarmos quem eram os donos dessas jazidas, as famílias aí que enriqueceram na cidade com a extração de ouro? Bom, essas minas do São Gonçalo Velho eram numa cismaria que era pertencente a Manuel Correia de Almeida. É um dos primeiros moradores da região e com certeza um dos primeiros mineradores, né? Depois você vai ter, nesse início da década de 1740, os fundadores de São Gonçalo, Dionísio da Fonseca Reis, que era licenciado, ou seja, ele era um advogado, esposo da dona Maria do Nascimento, que era Maria do Sobrado, ali onde era o casarão do Barão do Rio Verde, morava ali, primeira construção da cidade. Bento Correia de Melo, que também é um dos fundadores. Esses são os principais mineradores primeiros. Mas a grande expansão se deu na década de 1770, quando o Alvarenga Peixoto veio para a região. Foi transferido como juiz de órfãos aqui para a cidade da Campanha, mas ele residia em São Gonçalo e ele empreendeu o maior movimento para poder extrair o máximo de ouro. Nesse feito, ele abriu 70 quilômetros de córregos de águas pluviais para poder escoar o ouro ou mesmo levar água para as minerações. E ele trabalhou quase 10 anos nessas minerações. Então, o grande proprietário de terras minerais de São Gonçalo era Alvarenga Peixoto. A extração, naturalmente, como era uma época muito remota, ela era rústica, feita à mão mesmo. A mão de obra era escrava, como sempre foi utilizada no Brasil. Aqui na região do sul de Minas eram os escravos Minas, que eles na época acreditavam que eram os mais fortes para o trabalho braçal. Em que consistia o trabalho? Consistia em desmontar morros, barrancos, onde eles identificavam que havia maior concentração de ouro. Essa terra desmontada ela era levada até os lugares mais baixos, onde havia fluxo de água, e ali ele era lavado em espécies de cobertores de lã antigo e tirado aquele grosso com o cascalho onde estava o esmeril. Isso ficava no fundo dos córregos, tanto que, como eu disse anteriormente, são muitos córregos abertos dentro da cidade e nos subúrbios também. A gente acha que é córrego natural, mas muitos foram abertos manualmente mesmo. Aquilo depositado, ele era apurado na bateia. A bateia ela é nada menos que um disco muito grande de madeira ou de metal, onde o movimento ele vai depositando o ouro no fundo. Então era basicamente feito assim, porque o nosso ouro, como eu disse, é um ouro em pó ou em pequenas pedrinhas, ele nunca vai vir em pepita grande. E nós temos relatos, podemos mensurar aí a quantidade de ouro que era extraída da cidade ou que chegou a ser retirado daqui? Isso está bem documentado. O Roberto Leonel de Rezende, inclusive no seu livro Rudimentos Históricos, ele relata que dados que ele levantou na época para o IBGE foram tirados 43 metros cúbicos de ouro em mais de 40 toneladas de terra desmontadas dos morros. Ou seja, uma quantidade surpreendente de ouro. O ouro daqui também era recolhido pela colônia portuguesa. Todo o ouro ele era recolhido, o minerador ele tinha que descontar o quinto, que era a quinta parte daquilo que ele arrecadava. Então ele ia para a Casa dos Contos, onde ele era apurado, derretido e depois seguia para o Rio de Janeiro, de onde ele ia para Portugal. Carol, a partir da extração de ouro, esse ouro sendo recolhido pela coroa portuguesa, como São Gonçalo passou a ser vista pelos portugueses na época? Ela foi vista como uma grande mina a céu aberto que atraiu muita gente para poder se fixar aqui. Os documentos que eu trabalho, tanto na história como na genealogia, eu observo nos assentamentos de batismo de São Gonçalo, pela década de 1740, 1750, eram em sua maioria portugueses ou paulistas que estavam se assentando na cidade para extrair o ouro, porque São Gonçalo não tinha outra coisa naquela época senão o ouro. Não vivia de agricultura, não vivia de subsistência nem nada. Tinha, sim, agricultura para aqueles que quisessem se alimentar e viver, né? Mas a principal atividade foi o ouro por mais de 150 anos. A existência dessas minas foram oficializadas, chegaram a ser noticiadas? Como que se deu isso? Bom, como na época não tinha nem imprensa, noticiadas elas não foram, mas elas eram
oficiais, no modo de que a coroa ela tinha um controle muito rígido de tudo aquilo que era da terra e que era explorado. Então, você vai encontrar facilmente em Mariana e Ouro Preto documentações alusivas a tudo aquilo que foi retirado em São Gonçalo. Essas minas do Ouro Canto e Ouro Falas estão extensamente documentadas nos documentos que foram arrolados no alto da devassa da Inconfidência Mineira, quando o Alvarenga foi preso e foram levantados como sendo terras dele. E eram minas oficiais, sim. Gostaram, pessoal? O próximo episódio vocês conferem na semana seguinte, com mais detalhes a respeito da exploração de ouro aqui em São Gonçalo do Sapucaí. Isso é Minas.